it, beat it, beat it, beat it. Fala galera do meu canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo para vocês hoje, sexta-feira. Estamos aqui hoje para falar sobre Campeonato Goiano, Campeonato Carioca, Mineiro, Campeonato Paulista, Gaúcho, Libertadores e um pouquinho sobre a seleção brasileira. Mas antes eu quero fazer menção aqui de alguns canais de amigos meus. Quero fazer menção do canal aí do meu amigo Laelson, LS Game. Se você quiser aí seguir um tutorial de game, de jogos, vai no canal desse cara que ele é fera. E também fazer menção aqui do meu amigo André Menezes, meu amigo aí do canal Engravetando o Canal. Ele chegou aí à marca de 2.000 inscritos, quero parabenizar ele por esse feito aí. Esse canal muito bom, tem vários vídeos interessantes ali. Eu recomendo você ir lá, inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Engravetando o Canal é a marca aí do meu amigo André Menezes. Força aí, parabéns pelo resultado aí, que continue crescendo o seu canal. E também já aproveitando o momento, vocês estão vendo aí minhas camisetas, quero fazer menção aí também do meu patrocinador Genilson. O cara só tem material de qualidade, só camisas top. Se você tiver interessado em alguma camisa de clube europeu, de clubes brasileiros, seleção, ele tem todo esse material aí disponível para você. É só entrar em contato com ele. Eu sempre deixo o número do WhatsApp dele na descrição do vídeo, beleza galera? Então vai lá, se você precisar de alguma camiseta aí, ó, já creio que tá chegando para ele as novas camisetas aí, modelo atual. Então chega junto e pede a sua camiseta num preço acessível. E também aproveitando o momento aí, eu quero um momento assim não muito alegre, né? Eu quero fazer menção aí da minha mãe que está hospitalizada. Foi ali uma suspeita ali de tuberculose, ela está fazendo os exames, então por esse motivo eu não consegui gravar essa semana passada, muita correria, preocupação, e tenho certeza aí que os exames vão comprovar que não tem nada disso e ela vai receber alta ali do hospital e vai dar tudo certo. Força aí minha mãe, que Deus está com a senhora aí. Então galera, vamos pro assunto aí primordial do canal. Vamos falar sobre futebol, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre Campeonato Carioca aí. Nós tivemos as semifinais aí da Taça Rio, né? Entre o primeiro jogo foi na quarta-feira, Fluminense e Flamengo, e o outro jogo da semifinal foi Bangu e Vasco. Então nós vimos aí vamos falar aqui primeiramente sobre Fluminense e Flamengo. Nós vimos um jogo aí muito bom. No início do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu impor seu ritmo na pressão mesmo, pressionando o Fluminense, não dando espaço para o Fluminense jogar, e o Flamengo consegue abrir o placar aí com o René. René faz um gol, e no decorrer do jogo o Flamengo apertando, num lance ali atípico, o Bruno Henrique entra um pouco mais forte, de sola na coxa do jogador Luciano do Fluminense e toma o cartão vermelho, é expulso. E o Flamengo, a partir do finalzinho do primeiro tempo, começa a jogar com um homem a menos.
E o Fluminense tinha a vantagem do empate, consegue empatar o jogo no segundo tempo, empata o jogo. E o jogo fica difícil para o Flamengo. Aí o Fluminense começa a ter mais posse de bola, começa a dominar um pouco mais o jogo. E para mim, numa jogada infantil no finalzinho do segundo tempo, o jogador do Flamengo, o Lucas Silva, ele recebe um cruzamento na área. Quando ele vai de encontro à bola, o zagueiro do Fluminense empurra o jogador dentro da grande área e o juiz marca pênalti. Um jogo muito pegado, né? Um jogo muito difícil. A arbitragem foi um pouco fraca, porque precisava de um pulso mais firme ali da arbitragem para ter controle mais do jogo. E não foi isso que nós vimos, né? O juiz ele deixou correr muito frouxo no meio do jogo e o juiz marca pênalti, né? Sem auxílio do VAR. Tivemos outro lance lá que o juiz é acionado pelo VAR e é marcado, né, o pênalti para o Fluminense, que ocasionou no gol de empate do Fluminense. E aí o Flamengo vai para a cobrança com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro bate muito bem, goleiro de um lado, bola do outro, e o Flamengo sai com a vitória e está na final da Taça Rio. O jogo será no domingo e foi um grande jogo entre Fluminense e Flamengo. Os dois lados um pouco alterados os ânimos, né? Porque se trata de um clássico, mas a gente tem que entender que tem que jogar a bola. A parte que o jogador tem que fazer é jogar a bola. Ele não está ali para agredir juiz, ele não está ali para cometer faltas que fogem do padrão do futebol, né? Falta já não é legal, ainda mais quando foge do padrão do futebol. Foi como aconteceu com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou de sola, poderia ter prejudicado o Flamengo, né, no decorrer do jogo, porque o Flamengo jogou o segundo tempo todinho, um homem a menos, mas conseguiu sair com a vitória. O Fluminense também, a partir do momento que o jogo fica mais pegado, Paulo Henrique Ganso altera com o juiz, dá um empurrão, e isso não se faz necessário no meio do jogo. Claro, nós sabemos que o ser humano ele erra, ali o juiz não vai ser 100%, mas os jogadores têm que fazer o papel deles, que é jogar bola. E isso aí, galera. O Flamengo venceu o jogo por 2-1. E vamos ver uma final com o time que eu vou falar agora, né? Ontem o Vasco joga contra o Bangu. O Vasco teve muita dificuldade em vencer o Bangu. O time estava pressionando bastante, não estava deixando o Vasco jogar, mas num lance, né, o Vasco consegue fazer o gol, vencer a partida e está na final com o Flamengo. Então vai ser um confronto aí que muitos torcedores vascaínos estavam esperando. Inclusive a torcida estava cantando, né, que a hora do urubu ia chegar, e já fazendo menção desse jogo, né, da Taça Rio entre Flamengo e Vasco. Então vai ser um jogo muito bom, um jogaço. E é isso aí, galera. Agora eu vou falar um pouco sobre Campeonato Goiano. Campeonato Goiano, nós tivemos aí o jogo de volta já na quarta-feira. Goiás e Aparecidense. A Aparecidense vence por 2-1. Só que o Goiás já tinha feito o resultado do jogo de ida e venceu a Aparecidense em casa por 3-1 e avança para as semifinais. O Atlético Goianiense goleia a Anapolina na terça-feira, no dia 26, às 20h30, ganhou por 4-1 e está também nas semifinais. O Goianésia perde para o Goiânia em casa, né, por 3-2. O primeiro jogo ficou em 1-1, né, Goiânia e Goianésia. E o Goiânia, num feito histórico aí,
consegue ganhar do Goianese em casa e avança para as semifinais do Campeonato Goiano. O Vila Nova perdeu para o Crack por 1-0 no jogo de volta, na quarta-feira, mas venceu o primeiro jogo por 2-0. Então avança também para as semifinais. E ficou assim. No sábado, dia 30/3, Goiânia e Goiás. E o jogo de volta, dia 6/4, Goiás e Goiânia. Então, no domingo, dia 31/3, teremos Vila Nova e Atlético Goianiense. E dia 7/4, Atlético Goianiense e Vila Nova, o jogo de volta. Então, teremos aí esses jogos. Favoritos nós temos, né? O Goiás, como sempre, sendo favorito, né? Tivemos a polêmica aí do goleiro Sidão, que fez um comentário infeliz, né? Falando que teve uma caída na sua carreira por sair de São Paulo e vir para o Goiás. Mas eu entendo que não foi na questão de menosprezar o clube do Goiás. Eu acho que todos, né, fazem essa comparação, mas a gente não pode condenar o jogador por uma declaração dessa. Às vezes a gente erra, peca em palavras e segue o jogo. Se o Sidão estiver bem, jogando bem, tem que manter ele como titular. Se não estiver, dá oportunidade para outro, né? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o Campeonato Mineiro. Nós tivemos as quartas de finais. O Cruzeiro atropela o Patrocinense por 5-0, né? O Cruzeiro vem indo um crescimento muito grande nessa temporada, jogando muito bem. E nós vamos falar mais um pouco sobre o Cruzeiro daqui a pouco, sobre a Libertadores. O Boa Esporte vence o Tombense nos pênaltis 3-0, né? Ficou em 1-1 o jogo, mas nos pênaltis o Tombense avança. Atlético Mineiro vence o Tupinambas por 3-1 e o América Mineiro vence o Caldense por 2-0, e as semifinais ficaram dessa maneira: Boa Esporte e Atlético Mineiro no sábado, agora dia 30/3, às 18 horas, e o jogo de volta será dia 7/4, no domingo, às 16 horas, Atlético Mineiro e Boa Esporte. O América Mineiro joga domingo, agora dia 31, contra o Cruzeiro. E o jogo de volta será no sábado, dia 6/4, contra o Cruzeiro em casa. E o América Mineiro aí tem uma difícil missão, porque, como muitos estão dizendo aí, o Cruzeiro está imparável ali. O Rodriguinho está jogando muita bola, está fazendo muitos gols e está sendo aí destaque no Campeonato Mineiro. Então vamos falar aí um pouco agora sobre Campeonato Paulista. O Santos venceu o RB Brasil por 2-0 nas quartas, o primeiro jogo. E o segundo jogo, dia terça, dia 26/3, ficou 0-0, mas mesmo assim o Santos avançou para as semifinais. O Novo Horizontino, no primeiro jogo, empata contra o Palmeiras em 1-1. Só que no jogo de volta, na terça-feira, o Palmeiras atropela o Novo Horizontino por 5-0. 2 gols do Scarpa, que está buscando uma vaga de titular aí. Um gol do Dudu. Um gol do Paulo Goulart, que, como eu já havia dito, o cara está jogando muita bola. E um gol do Felipe Melo. Então o Palmeiras também está vindo aí numa crescente muito boa. E nós vamos ter clássicos nas semifinais, né? O Corinthians, no primeiro jogo, empata com o Ferroviária em 1-1. No segundo jogo também, a decisão do jogo vai para os pênaltis, né? Uma boa defesa ali do Cássio, defende um pênalti e ajuda o Corinthians a avançar para as semifinais do Campeonato Paulista. São Paulo vence o primeiro jogo por 2-1 o Ituano.
E na quarta, agora jogou no dia 27, venceu novamente Ituano por 1-0 e está aí com sua vaga garantida para as semifinais. Confrontos vão ficar dessa maneira. No sábado, o São Paulo enfrenta o Palmeiras no primeiro jogo das semifinais, dia 30/3. E domingo, dia 7/4, é o jogo de volta, o Palmeiras jogando em casa contra o São Paulo. O Corinthians vai jogar dia 31, no domingo, contra o Santos. E dia 8/4, numa segunda-feira, acontece o segundo jogo entre Santos e Corinthians, né? Então fica aí já cravado esses clássicos aí do Campeonato Paulista, jogos muito bons. O São Paulo também vem desenvolvendo seu futebol aí de uma maneira exímia, né? Passou por aquele processo dificultoso ali pela Libertadores e vem crescendo o seu futebol, vem melhorando, vem trazendo os meninos da base para jogar no time titular e está dando certo. Então, parabéns aí para o São Paulo, que vem avançando aí no Campeonato Paulista. Infelizmente não conseguiu se classificar na pré-Libertadores para a fase de grupo da Libertadores, mas tem apresentado um bom futebol, tem jogado bem. O Santos tem apresentado um bom futebol. São times que estão representando aí o seu estado, né? E tem representado muito bem a sua torcida, né? Então nós estamos vendo jogos aí importantíssimos pelo Campeonato Paulista e vamos ver aí quem chega até a final. Campeonato Gaúcho, primeiro jogo aí o Grêmio vence o Juventude por 6-0, 6-0. E no segundo jogo não fez nada, não precisou vencer, né? Ficou um jogo empatado em 0-0, mas com esse placar, né? O que o Juventude poderia fazer contra um Grêmio poderoso, né? Nas mãos aí de Renato Gaúcho, um treinadorzinho, que inclusive foi homenageado, né? Fizeram uma estátua, o clube do Grêmio fez uma estátua em homenagem ao jogador que ele foi para o Grêmio. E agora, como treinador, tem colocado o Grêmio na elite do futebol, né? E tivemos também o jogo de São José do Rio Grande do Sul e São Luís 0-0, o primeiro jogo. E o segundo ficou 2-1 para o São Luís e ele avança. O primeiro jogo aí, sábado, dia 23/3, o Internacional vence o Novo Hamburgo por 2-0. E quarta-feira, agora, dia 27/3, o Internacional perdeu, mas mesmo assim avançou, né, para as semifinais do Campeonato Gaúcho. E a Aimoré e Caxias ficaram em 1-1 no primeiro jogo. E no segundo jogo, que foi ontem, ficou Caxias 1, Aimoré 0. Então ficaram assim a semifinal. São Luís e Grêmio, o primeiro jogo será domingo, 31/3. E o segundo jogo será Grêmio e São Luís, dia 7/4. E o outro jogo da semifinal, Caxias Internacional, no domingo, dia 31/3. E sábado, dia 6/4, Internacional e Caxias. Então também o futebol gaúcho aí sendo bem representado, né? Nós veremos aí jogos grandiosos com o Grêmio, com o Internacional. São equipes de expressão do Campeonato Gaúcho. E nós esperamos que eles avancem, né, para a próxima fase. É claro, nós não estamos aqui para menosprezar os demais times, porque temos o São Luís, temos o Caxias, que são bons times, que não chegaram à semifinal à toa, né? Tem mérito, jogaram bola para isso e estão aí. E vão causar problema aí para os grandes clubes do Sul, né? Então vamos lá, galera, falar sobre Libertadores. Na Libertadores nós tivemos apenas um jogo essa semana, mas foi o jogo da segunda rodada, o Cruzeiro, jogando contra o Deportivo Lara, vencendo por 2-0. De mesmo se o Cruzeiro não vencesse, se perdesse ou se empatasse, ainda mesmo assim seria líder, porque o segundo colocado só tem 2 pontos, que é o Emelec. Então
foi muito bom pro Cruzeiro vencer esse jogo em casa, né? Trazendo destaque novamente o Rodriguinho, que está jogando muita bola no Cruzeiro, e fazendo menção aí dos times brasileiros que estão se destacando aí no seu grupo. O Cruzeiro é do grupo B, né? Está muito bem, está em primeiro do grupo e tem que conseguir os pontos para se classificar para o mata-mata da Libertadores. Então nós estamos vendo aí os brasileiros muito bem na Libertadores, jogando bem, e é isso aí, galera. Vamos falar agora sobre seleção brasileira. Aqui nós vamos ser bem breve nessa questão de seleção brasileira, porque a seleção brasileira, no meu ver, no primeiro amistoso não foi bem, jogou muito mal contra o Panamá. Se o Panamá fosse uma seleção um pouco maior de expressão, teria ganhado o jogo. E eu fico preocupado com a seleção brasileira. Por quê? Porque o Tite ele tá se perdendo. Ele está um pouco sem noção na seleção brasileira. Por quê? No primeiro jogo, a seleção brasileira estava apática, não estava jogando. Sorte que o Lucas Paquetá conseguiu fazer um gol, né? E aí empatou o jogo, né? O Panamá empatou o jogo. E o que acontece? A seleção, na sua história, ela nunca jogou tão mal contra uma seleção de baixa expressão como jogou contra o Panamá. Você pode puxar históricos aí de jogos entre seleções menores, de menor expressão. Não estou menosprezando a seleção do Panamá, porque é como eu sempre falo, conversando com os meus amigos, colegas, que a seleção brasileira ela está estagnada. As outras seleções elas estão evoluindo, estão se desenvolvendo, mas a seleção brasileira ela não consegue desenvolver mais de uma maneira que nós temos individualmente vários jogadores excelentíssimos. Eu posso citar vários aqui nesse vídeo, mas esse não é o intuito. O intuito é o coletivo da seleção que não está funcionando. Não está funcionando. Agora vamos para o segundo jogo da seleção brasileira contra a República Tcheca. O Brasil fez um primeiro tempo horrível. Horrível, não jogou nada. Nós vimos a República Tcheca pressionando a seleção brasileira. Uma hora e outra, em alguns lampejos do Felipe Coutinho, conseguia fazer boas jogadas, mas não era para a finalização. Então nós vimos uma seleção brasileira no primeiro tempo contra a República Tcheca muito mal. Aí parece que eu acho que alguém deu um conselho pro Tite e no finalzinho do jogo, ali no meio do segundo tempo, ele coloca o Davi Neres e o Gabriel Jesus. A partir da entrada desses jogadores, a seleção brasileira começa a melhorar. A República Tcheca sai, abre o placar, abre o marcador, e o Brasil no segundo tempo consegue fazer um gol com o Firmino, numa bobeira da zaga da República Tcheca, onde ele consegue avançar, sair na frente do zagueiro e marcar o gol. Uma jogada individual. E aí, quando entra Davi Neres e Gabriel Jesus, a gente percebe a mudança que dois jogadores trouxeram para o meio do segundo tempo. A seleção melhora, começa a tocar bola. Davi Neres, ele parece um jogador que tem a experiência do jogador de 30 anos, de 32 anos. O moleque é frio, é calculista, é bom, joga bola. Eu sempre falei acerca desse menino. Esse menino dá futuro na seleção brasileira. Apesar de que temos o preciosismo, né, senhor Tite, de Neymar, que para mim eu não convocaria para a Copa América. Eu deixaria ele pensando aí no que ele quer para o futebol, né, o futuro futebol da vida dele, porque ao meu ver ele está sendo só tá brilhando, né, nos palcos, porque no mundo do futebol ele está deixando a desejar. Um cara que deixa
o seu tratamento para ir pular carnaval, eu menosprezo isso. Se fosse um Romário da vida, porque o cara quando entrava ele resolvia, não interessa o que ele tinha feito na noite passada, mas quando ele entrava no campo ele resolvia. Mas o Neymar ele não tem essa estrutura. No entanto, que machucou, que se lesionou no mesmo lugar. Então isso prova que a estrutura fisiológica dele não é boa. Então se eu fosse ele, eu pensava diminuir um pouco a farra, a bebedeira, porque isso não faz bem ao corpo dele. Já trazendo a estrutura fisiológica dele, que não é boa. Porque o jogador, num ano se lesionar e no outro ano lesionar no mesmo local, isso prova que o corpo dele não está conseguindo recuperar, né, por conta dessa vida extracampo. Mas isso, né, nós vamos deixar para o papai do Neymar resolver, e para o Tite e para o técnico do PSG. Mas nós vimos aí, eu venho falando sempre do Davi Neres. O moleque joga muita bola, o moleque é bom e tem que estar na seleção. Já tem muito tempo que ele deveria ser convocado à seleção brasileira. Ele só foi convocado por conta do jogo do Ajax contra o Real Madrid. Porque se o Davi Neres não tivesse essa oportunidade de jogar esse jogo contra o Real Madrid, ele não teria sido convocado. E ele mostrou que ele é bom de bola. Ele mostrou que ele não é só bom apenas no campeonato holandês. Ele mostrou que a nível mundial ele é um jogador muito bom. Merecia ter sido convocado antes. Merecia oportunidades desde o ano passado. Já vinha comendo bola, jogando muito. O Gabriel Jesus para mim também é um excelente jogador. Que o Tite insiste em colocar ele num posicionamento errado, onde o jogador fica perdido. Gabriel Jesus ele não é jogador de jogar de costa para o gol. Ele é jogador de jogar de frente, de fazer gol. Então, o Tite, ele está meio perdido na seleção. E, meu amigo, se o Tite não der uma melhorada aí nessa questão, nós não vamos ganhar a Copa América e nós não vamos ganhar a Copa em 2022. Então tem muitos jogadores bons que ficaram de fora dessa convocação. Já que era um teste, então por que não trouxe esses jogadores? Então fica aí a minha insatisfação com a seleção brasileira. Desde 2010 que eu não faço questão de torcer para a seleção brasileira. Por quê? Por conta de você trazer jogadores para a seleção brasileira para servir como vitrine. E antigamente a seleção brasileira não era assim. Tratava-se a seleção brasileira com seriedade. Os jogadores, quando eram convocados para a mesma, eles choravam, porque era um sonho deles realizado. E hoje não. Hoje a seleção brasileira virou vitrine de jogadores para ser vendido com maior custo na Europa. Por conta dos dirigentes sem caráter, que trouxeram mais negócio do que futebol na seleção brasileira. Então é isso aí, galera. Era isso que eu queria falar a todos. Quero fazer menção aí da comunidade que eu estou. Comunidade BRPT, o que significa Brasil e Portugal. Então nós estamos fazendo esse intercâmbio aí com os nossos amigos. É uma comunidade muito boa, galera, do WhatsApp. Só tem gente boa na comunidade, fazendo menção a todos os ADMs aí do grupo. Obrigado, são todos gente boas, amigos mesmo. Inclusive, um dos ADMs nós fizemos uma videoconferência nessa semana. Então, é uma comunidade onde os youtubers, eles realmente se preocupam um com o outro. Não é nada de coisa errada, ilícita, não. Os caras são muito bons, é amizade mesmo. Eu estou gostando muito dessa comunidade. Quero deixar meu abraço a todos os membros aí da comunidade. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Era esse o vídeo que eu queria deixar para vocês. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Deixe o seu like, o seu comentário. E é isso aí, galera. Valeu! Tchau!